Olá, amigos do Quero Acesso, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Quero Acesso. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre quando é o momento certo para falar com as crianças sobre os assuntos que envolvem as pessoas com deficiência. Quando que é o momento certo para falar sobre inclusão, acessibilidade, respeito, preconceito, empatia? Será que tem idade certa para falar? E de que modo nós devemos falar com as crianças? Nossa, quanta coisa, né? Quanto ponto de interrogação tá dentro da nossa cabeça. Mas eu vou junto com você tentar responder cada pergunta. Qual é o momento certo para falar da diferença que existe entre as pessoas? Qual é o momento para falar sobre inclusão, acessibilidade? Bom, o momento certo para falar com as crianças é desde o momento em que ela tem já um entendimento, né? Já consegue entender aquilo que está sendo passado para ela. Ela já consegue compreender o que é que o papai, a mamãe, a vovó, o vovô tá querendo dizer para ela. Qual é o momento certo? Bom, pessoal, como vocês sabem, um dos meus trabalhos é dar palestras em escolas, e eu já fui em escola onde tinha criança bem pequenininha, de 3, de 4 anos. É lógico que a forma de falar com uma criança de 3, de 4 anos é bem diferente da forma de falar com uma criança que já tem 8, 9, 10 anos. Então, quando eu vou falar com esse público que é bem pequenininho, eu sempre utilizo coisas, né, ferramentas lúdicas. Eu sempre levo o desenho, sempre levo a minha cadeira, assim, para as crianças poderem sentar, tocar na cadeira, ver que a cadeira, ela não é um monstro que não vai pegar ela, entendeu? Muitas vezes, com os pequenininhos, eu pego no colo, eu peço para professora, né, me conduzir pelo pátio ou até pela sala, e daí acaba se tornando uma brincadeira. Então, a forma de falar de inclusão vai de acordo com como você, pai, como você, mãe, sente que deve falar sobre o assunto com a sua criança desde pequenininho. Uma das coisas que
acontece muito que mãe e pai já vieram conversar comigo sobre esse assunto, que muitas vezes a mãe e o pai acabam ficando constrangidos com alguma situação, porque a criança fica olhando, fica apontando e às vezes o pai e a mãe fica sem jeito, acaba brigando com a criança. E daí? Como que você deve se comportar? Papai, mamãe, você não tem que repreender a sua criança porque apontou, porque fez comentário que não devia ter feito. Não. Quando isso acontecer, aí é o momento de você chegar e conversar com ela e falar para ela: olha, filho, olha, filha, existem pessoas que usam cadeira de rodas para poder andar. Tem pessoas que têm a perninha, o pezinho para andar, não é? Mas tem pessoas que não conseguem andar com as pernas. E então a cadeira de rodas acaba fazendo essa função, né? E assim, de outras maneiras também, você pode conversar sobre esse tema com o teu filho, com a tua filha, sem tornar isso pesado, sem tornar um assunto, nossa, então se minha mãe chamou a minha atenção, eu não devo perguntar de novo. Não, muito pelo contrário. É você, adulto, que tem que mudar a sua postura para poder ensinar o seu filho, a sua filha, a ser uma pessoa sem preconceito, né? Porque eu já disse aqui várias vezes que eu acredito que ninguém nasce preconceituoso. Muito pelo contrário. A gente, infelizmente, aprende a ser preconceituoso. E depende muito de você, papai, de você, mamãe, como vai conduzir essas questões dentro da sua casa, né? Então, assim, falar de inclusão é muito importante. Ensinar o seu filho, ensinar a sua filha a respeitar o outro é muito importante. E isso deve ser feito desde muito cedo, né? Então, assim, por favor, não repreenda seu filho, sua filha, quando fizer uma pergunta que você, adulto, ficou com vergonha. Sabe por quê? Às vezes, o adulto tem vontade de fazer pergunta, mas tem muita vergonha. E a criança não. A criança, muitas vezes, ela não filtra a informação. Ela sai falando. E isso é o legal. E volto a falar para vocês que não existe pergunta certa, pergunta errada. O que existe é uma pergunta. E toda pergunta ela traz algum
conhecimento. Então, a pergunta é necessária ser feita. Não existe pergunta boba, pergunta, nossa, você vai perguntar isso? Se é a dúvida dele, se é a dúvida dela, ela vai perguntar. Como, por exemplo, uma vez um menininho de uma das escolas me perguntou: tia, como que você toma banho? Aí eu perguntei para ele: como você toma banho? Ele: eu tomo pelado. Aí eu ri e falei: então, a Gabi também. Aí, nossa! Tipo assim, sabe? A gente precisa normalizar essas coisas para a criança e não deixar a criança crescer com tabu, com medo de perguntar. Não, a gente só pode sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade melhor, se a gente tem a consciência de que para isso acontecer, cada um precisa fazer a sua parte. Então, assim, papai, mamãe, surgiu dúvida. Não sei sobre esse assunto. Não deixa a sua criança sem resposta. Faça o seguinte: olha, a mamãe não sabe muito bem sobre esse assunto. Eu vou dar uma pesquisada e depois a gente volta a falar sobre. É muito melhor você agir honestamente com a sua criança do que ficar, não sei, não me vem com pergunta boba. Não. Então, você, eu e todo mundo precisa aprender que as crianças, elas conhecem o mundo por você, por o que você fala para ela. Então, não adianta você falar para ela não ser uma pessoa preconceituosa se as suas ações são preconceituosas. Então, eu já falei isso aqui em outros vídeos, porque eu acredito muito nisso que eu vou falar para vocês. A criança, ela aprende muito mais pelos exemplos que nós, adultos, damos a elas, do que pelas palavras que muitas vezes nós estamos com o discurso na ponta da língua. Mas não adianta nada se você maltrata um amigo, se você faz piada com uma pessoa gorda, com uma pessoa magra, ou enfim, não dá para você pedir para o seu filho, para sua filha, não ser mal educado quando você é uma pessoa mal educada. Fica a dica e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!